Capítulo 9. Port Angeles. Quando cheguei a Port Angeles, ainda estava claro demais para eu entrar na cidade. O sol estava alto no céu e, embora as janelas do meu carro fossem escuras o suficiente para me oferecer alguma proteção, não havia motivo para correr riscos desnecessários. Mais riscos desnecessários, melhor dizendo. Eu tinha sido arrogante ao julgar o jeito imprudente de Emmett e a falta de disciplina de Jasper. Agora eu estava desrespeitando conscientemente todas as regras com tanta vontade que os lapsos dos dois já pareciam insignificantes. Eu costumava ser o mais responsável. Suspirei. Tinha certeza de que conseguiria encontrar os pensamentos de Jessica à distância. Seus pensamentos eram mais altos do que os de Angela, mas, localizando-a primeiro, eu conseguiria ouvir a segunda. Então, quando o sol baixasse, eu poderia me aproximar. Nos arredores da cidade, saí da estrada e estacionei em uma entrada de garagem coberta de mato, que não parecia ser usada com frequência. Eu sabia mais ou menos em que direção procurar, afinal não havia muitas lojas de vestidos em Port Angeles. Não demorou muito para que eu encontrasse Jessica, rodopiando diante de um espelho de 3 faces, e vi Bella em sua visão periférica, avaliando o longo vestido preto que a amiga experimentava. Bella ainda parece irritada. Haha, Angela tinha razão. Tyler estava enganado. Mas não acredito que ela esteja tão chateada por causa disso. Pelo menos saiba que tem um par reserva para o baile de formatura. E se Mike não se divertir no baile de primavera e não me chamar para sair de novo? E se ele convidar Bella para o baile de formatura, não eu? Será que ele a acha mais bonita do que eu? Será que ela se acha mais bonita do que eu? Acho que gosto mais do azul. Ele realça bem os seus olhos. Jessica sorriu para Bella com entusiasmo falso, enquanto observava com desconfiança. Será que ela realmente acha isso? Ou quer que eu fique horrível no sábado? Eu já estava cansado de ouvir Jessica. Procurei Angela por perto. Ops, Angela estava trocando de vestido, então saí rapidamente somente para lhe dar um pouco de privacidade. Bem, Bella não poderia correr muitos riscos em uma loja de departamentos. Resolvi deixá-las fazendo compras e voltar a vigiá-las quando tivessem terminado. Não ia demorar muito para escurecer. As nuvens estavam começando a voltar, vindo do oeste. Eu não conseguia vê-los direito por causa da floresta densa, mas dava para perceber que iam apressar o pôr do sol. Fiquei feliz com a sua chegada, afinal, eu ansiava pelas sombras mais do que nunca. No dia seguinte, poderia me sentar ao lado de Bella na escola novamente, monopolizando sua atenção durante o almoço, e poderia fazer todas as perguntas que vinha guardando. Então, ela estava furiosa com a presunção de Tyler. Eu tinha visto isso na mente dele, que tinha falado sério quando mencionou o baile de formatura, tentando marcar território. Pensei na expressão dela naquela outra tarde, a incredulidade indignada, e ri. Eu me perguntei qual resposta ela ia dar, ou talvez fosse mais provável que fingisse não ter entendido, blefando e torcendo para que isso desencorajasse. Seria interessante ver. O tempo passou devagar, enquanto eu esperava o sol baixar. Checava periodicamente os pensamentos de Jessica. A voz mental dela era a mais fácil de encontrar, mas eu não gostava de me demorar muito ali. Vi onde elas planejavam comer. Já estaria escuro na hora do jantar. Talvez eu escolhesse por coincidência o mesmo restaurante. Toquei o celular no meu bolso, pensando em chamar Alice para ir comigo. Ela adoraria o convite, mas também acharia a oportunidade de falar com Bella. Eu não tinha certeza de que estava pronto para ter Bella ainda mais envolvida no meu mundo. Um vampiro só já não era problema suficiente para ela. Chequei novamente os pensamentos de Jessica. Ela estava debatendo que joias usar e pediu a opinião de Angela. Talvez eu devesse devolver o colar. Tenho um em casa que provavelmente ficaria bom, e já gastei mais do que devia. Minha mãe vai surtar. Onde eu estava com a cabeça? Não me importo de voltar à loja, mas você não acha que Bella vai estar procurando pela gente? Como assim? Bella não estava com elas? Examinei os arredores pelos olhos de Jessica, em seguida pelos de Angela. Elas estavam na calçada, em frente a uma sucessão de lojas, e começava a dar meia volta. Bella não estava em lugar nenhum. Ah, quem se importa com Bella? Pensou Jessica com impaciência. Antes de responder a pergunta de Angela, ela está bem. Vamos ter tempo de sobra para chegar ao restaurante. Mesmo se voltarmos de qualquer maneira, acho que ela queria ficar sozinha. Através de Jessica, tive um breve vislumbre da livraria em que Bella poderia estar. Vamos logo, então, disse Angela. Espero que Bella não pense que nós a dispensamos. Ela foi tão legal comigo no carro, mas pareceu meio triste o dia todo. Será que é por causa do Edward Cullen? Aposto que foi por isso que ela perguntou sobre a família dele. Eu deveria ter prestado mais atenção. O que tinha perdido? Bella estava andando por aí sozinha e tinha feito perguntas sobre mim. Angela estava prestando atenção em Jessica, que tagarelava sobre aquele imbecil do Mike, e não consegui saber mais nada por meio dela.
Avaliei as sombras. O sol logo estaria atrás das nuvens. Se eu ficasse do lado oeste, onde os edifícios protegiam a rua da luz fraca, comecei a ficar ansioso enquanto dirigia pelo tráfego escasso rumo ao centro da cidade. Isso não era algo que eu havia considerado. Bella saindo sozinha, e eu não fazia ideia de como encontrá-la. Eu deveria ter considerado essa possibilidade. Eu conhecia bem Port Angeles. Fui direto para a livraria que tinha visto na mente de Jessica, torcendo para que minha busca acabasse rápido, mas duvidando de que fosse ser tão fácil. Desde quando Bella facilitava as coisas? Como eu imaginava, a lojinha estava vazia, exceto pela mulher vestida de forma anacrônica atrás do balcão. Aquele não parecia o tipo de lugar que Bella acharia interessante. Era New Age demais para uma pessoa pragmática. Eu me perguntei se ela ao menos se daria o trabalho de entrar. Havia uma vaga na sombra onde eu poderia parar. Formava um caminho escuro até o toldo da loja. Eu realmente não deveria fazer isso. Sair por aí quando ainda havia a luz do sol não era seguro. E se o carro passasse e projetasse o reflexo do sol em mim, justamente na hora errada? Mas eu não sabia onde mais procurar por Bella. Estacionei e saí do carro, mantendo-me de lado onde havia mais sombra. Caminhei rapidamente até a livraria, sentindo no ar o rastro suave do cheiro de Bella. Ela estivera ali, na calçada, mas não via sinal de sua fragrância dentro da loja. Seja bem-vindo. Posso ajudar? Começou a dizer a vendedora, mas eu já estava indo embora. Segui o cheiro de Bella até onde as sombras permitiram, parando quando estava à beira da luz do sol. Eu me senti tão impotente, impedido de continuar pelo limite entre a escuridão e a luz que se estendia pela calçada. Eu só podia supor que ela tivesse atravessado a rua e seguido por outra direção. Não havia muita coisa por ali. Será que ela estava perdida? No caso de Bella, essa possibilidade não parecia tão absurda. Voltei para o carro e dirigi devagar pelas ruas, procurando por ela. Saí do carro em outros trechos de sombra, mas só senti o cheiro dela mais uma vez, e a direção me confundiu. Para onde ela estava tentando ir? Fui e voltei algumas vezes à livraria para o restaurante, esperando vê-lo pelo caminho. Jessica e Angela já estavam lá, tentando decidir se faziam um pedido ou se esperavam por Bella. Jessica queria pedir o quanto antes. Comecei a percorrer as mentes de estranhos, vendo a partir de seus olhos. Alguém com certeza a tinha visto em algum lugar. Quanto mais tempo passava, mais aflito eu ficava. Eu ainda não tinha considerado como seria difícil encontrá-la, uma vez que ela estivesse, como naquele momento, fora do meu alcance, fora de seus caminhos habituais. As nuvens estavam se acumulando no horizonte. E, dentro de alguns minutos, eu estaria livre para procurá-la a pé. Aí seria rápido. O que me deixava de mãos atadas era o sol. Só mais alguns minutos, então eu estaria em vantagem novamente, e o mundo humano é que ficaria impotente. Outra mente, e outra, tantos pensamentos triviais. Acho que o bebê está com outra infecção no ouvido. Eram o 18h40 ou o 18h04? Atrasado de novo, ele vai ouvir. Ahá, aí vem ela. Lá estava, finalmente o rosto dela. Até que enfim alguém havia notado. O alívio durou apenas uma fração de segundos. Então li de forma mais completa os pensamentos do homem, que tentava intimidá-la, enquanto Bella hesitava nas sombras. A mente dele era desconhecida para mim. No entanto, não parecia de todo estranha. Houve um tempo em que eu caçava exatamente mentes como aquela. Não. Rugi, e uma série de rosnados irrompeu na minha garganta. Meu pé afundou no acelerador, mas para onde eu estava indo? Eu sabia a direção geral de onde vinham os pensamentos dele, mas a localização não era específico bastante. Alguma coisa, tinha que haver alguma coisa, uma placa de trânsito, uma vitrine, algo em seu campo de visão que eu denunciasse. Mas Bella estava imersa nas sombras, e os olhos dele focados apenas na expressão assustada dela, desfrutando do medo que havia ali. Na mente do homem, o rosto dela estava borrado pela lembrança de outros rostos. Bella não era sua primeira vítima. O som dos meus rosnados fez a estrutura do carro tremer, mas não me distraiu. Não havia janelas na parede atrás dela, alguma área industrial, longe do centro comercial mais movimentado. Meu carro chiou ao virar uma esquina, desviando de outro veículo e seguindo a direção que eu esperava que fosse a certa. Quando o outro motorista buzinou, o som já tinha ficado para trás. Olhe só para ela tremendo. O homem riu, cheio de expectativa. O medo era o que a atraía. Era a parte de que ele gostava. Fique longe de mim. Sua voz era baixa e firme. Não um grito. Não fale assim, benzinho. Ele a observou estremecer diante de uma risada debochada, que veio de outra direção. Ficou irritado com o barulho. Cala a boca, Jeff, pensou. Mas gostou de como ela se encolheu. Isso o excitou. Ele começou a imaginar suas súplicas. Como ela ia implorar... Eu não tinha percebido que havia outros com ele, até ouvir a gargalhada.
Fiz uma varredura no entorno, desesperado para encontrar algo que me ajudasse. Ele estava dando o primeiro passo na direção dela, abrindo e fechando as mãos. As mentes ao seu redor não eram tão podres. Estavam todos um pouco embriagados. Nenhum deles se dando conta do que o homem chamado Lenny planejava fazer. Estavam seguindo cegamente suas ordens, e ele havia prometido um pouco de diversão. Um deles olhou para a rua, nervoso, não queria ser pego assediando a garota, e me forneceu a informação de que eu precisava. Reconheci o cruzamento para o qual ele olhou. Avancei o sinal vermelho, acelerando por um espaço curto entre dois carros em movimento. Buzinaram atrás de mim. Meu celular vibrou no bolso. Ignorei. Lenny se moveu lentamente em direção à garota, prolongando o suspense, o momento de terror que o excitava. Ele esperou pelo grito, preparando-se para saboreá-lo, mas Bella cerrou a mandíbula e se preparou para o ataque. Ele ficou surpreso, pois esperava que ela tentasse correr. Surpreso e ligeiramente decepcionado. Ele gostava de perseguir sua presa, sentir a adrenalina da caçada. Essa é corajosa, talvez seja até melhor, ela vai resistir mais. Eu estava a um quarteirão de distância. O infeliz já podia ouvir o rugido do meu motor, mas não prestou atenção, concentrado na vítima. Eu queria ver o quanto o sujeito ia gostar da caçada quando ele fosse a presa. Queria ver o que ia achar do meu estilo de caçar. Em outro compartimento da minha mente, eu já estava repassando os horrores que havia testemunhado durante os meus dias de justiceiro, procurando o mais doloroso de todos. Nunca torturei minhas presas, por mais que merecessem, mas aquele homem era diferente. Ele ia sofrer pelo que estava fazendo, ia se contorcer de agonia. Os outros iam apenas morrer por sua participação, mas aquela criatura chamada Lenny ia implorar pela morte muito antes de eu lhe oferecer essa bênção. Ele estava na rua, indo na direção dela. Virei bruscamente na esquina, meus faróis iluminando a cena e deixando os outros homens paralisados. Eu poderia ter atropelado o líder, que pulou para desviar do carro, mas seria uma morte fácil demais para ele. Girei o carro 180 graus para que a porta do carona estivesse o mais próximo possível de Bella. Quando a abri, ela já estava correndo em direção ao veículo. Entra, rosnei. O que foi isso? Eu sabia que era uma má ideia. Ela não está sozinha. Será que é melhor correr? Acho que vou vomitar. Bella entrou pela porta aberta sem hesitar, fechando-a logo. Então olhou para mim com a expressão mais cheia de confiança que eu já tinha visto em um rosto humano. E todos os meus planos violentos desmoronaram. Levei muito menos de um segundo para perceber que não podia deixá-la no carro para confrontar os 4 homens na rua. O que eu diria a ela? Para não olhar? Ah, claro, e desde quando ela me ouvia? Eu os arrastaria para um canto e a deixaria ali sozinha? Era improvável que o outro psicopata estivesse rondando as ruas de Port Angeles naquela noite, mas já parecia improvável que houvesse um psicopata que fosse. Ali estava uma prova concreta de que eu não estava louco. Ela atraía todos os perigos feito um imã. Se eu não estivesse por perto para personificar esse perigo, algum outro mal tomaria meu lugar. Para Bella, minhas ações deviam ter parecido parte de um mesmo movimento contínuo. Acelerei o carro, afastando-a de seus perseguidores tão rapidamente que eles ficaram olhando boquiabertos para nós, sem entender. Ela não notara meu instante de hesitação. Eu não poderia nem atropelá-lo com meu carro. Isso assustaria. Eu desejava a morte dele de forma tão selvagem que essa necessidade ecoou em meus ouvidos, obscureceu minha visão e deixou um sabor amargo em minha língua, mais forte que o ardor da minha sede. Meus músculos estavam contraídos pela urgência, pelo desejo, pela ânsia de matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Eu esfolaria lentamente, pedaço por pedaço, arrancando a pele do músculo, o músculo do osso. No entanto, a garota, a única garota do mundo, segurava o assento com ambas as mãos, olhando para mim, seus olhos estranhamente tranquilos e sem objeções. A vingança teria que esperar. Coloque o cinto de segurança, pedi. Minha voz estava áspera por causa do ódio e da sede de sangue. Não a sede de sangue habitual. Havia muito tempo que eu me comprometera a me abster de sangue humano. E não ia permitir que aquela criatura mudasse isso. Seria apenas uma retaliação. Ela colocou o cinto, sobressaltando-se ligeiramente com o som que ele fez ao ser afivelado. Aquele pequeno ruído lhe assustou, mas ela nem piscou enquanto eu atravessava a cidade, ignorando todos os sinais de trânsito. Eu sentia seus olhos fixos em mim. Bella parecia estranhamente relaxada. Não fazia sentido. Considerando o que tinha acabado de lhe acontecer. Você está bem? Perguntou ela, a voz rouca de estresse e medo. Ela queria saber se eu estava bem.
E eu estava? Não, respondi, e meu tom fervilhava de raiva. Eu a levei para a mesma entrada da garagem, abandonada, onde havia passado a tarde, realizando a pior vigilância que já fizera. Agora estava escuro sobre as árvores. Eu estava tão furioso que meu corpo ficou paralisado, completamente imóvel. Minhas mãos geladas ansiavam por destruir o homem que a atacara, triturá-lo em pedaços tão disformes que seu corpo nunca seria identificado, mas isso implicaria deixá-la ali sozinha, desprotegida na noite escura. Minha mente repassava cenas do tempo que eu caçava, imagens que eu gostaria de esquecer, especialmente naquele momento em que o desejo de matar estava muito mais forte do que qualquer compulsão por caçar que eu já tivesse sentido. Aquele homem, aquela aberração, não era o pior de sua espécie, embora fosse difícil classificar as profundezas do mal em ordem de mérito. Ainda assim, eu me lembrava do pior. Nunca houve dúvida sobre o indivíduo que merecia esse título. A maioria dos homens que cacei nos meus tempos de juiz, júri e carrasco havia sentido algum nível de remorso, ou pelo menos medo de ser capturado. Muitos recorriam ao álcool ou às drogas para silenciar seus tormentos. Outros se dividiam em si mesmos, fraturando sua personalidade e vivendo como dois homens, um para a luz e outro para as trevas. Mas para a pior e mais vil aberração que já encontrei, o remorso nunca foi um problema. Eu nunca tinha visto alguém que abraçasse a própria maldade de forma tão completa, que gostasse dela. Ele estava totalmente encantado com o mundo que havia criado, um mundo de vítimas indefesas e gritos torturados. A dor era seu único objetivo, e ele havia se tornado muito bom em infringi-la e prolongá-la. Eu era muito fiel às minhas regras, às minhas razões para reivindicar todo aquele sangue, mas, nesse caso, hesitei. Deixar aquele homem morrer rapidamente parecia uma saída fácil demais para ele. Foi o mais perto que cheguei de cruzar essa linha. Ainda assim, eu o matei da mesma forma sumária e eficiente que matei todos os outros. Talvez a história tivesse sido outra se duas das vítimas não estivessem no porão de horrores no qual encontrei. Duas mulheres jovens, gravemente feridas. Embora eu as tenha levado ao hospital o mais rápido que pude, apenas uma delas sobreviveu. Não tive tempo de beber o sangue dele. Isso não importava. Ainda havia muitos outros que mereciam morrer, como esse Lenny. Ele também era um sujeito atroz, mas certamente não pior do que o homem das minhas lembranças. Então por que, naquele momento, parecia indispensável que ele sofresse muito mais? Mas primeiro... Bella, falei. Sim. Ela respondeu com a voz rouca e depois pigarreou. Você está bem? Essa era, na verdade, a coisa mais importante, a prioridade. A retaliação era secundária. Eu sabia disso, mas eu estava com tanta raiva que era difícil pensar. Sim, sua voz ainda estava alterada. Sem dúvida por causa do medo. Eu não podia abandoná-la. Mesmo se ela não estivesse sempre em perigo por algum motivo irritante, alguma brincadeira de mau gosto que o universo fazia comigo. Mesmo se eu tivesse certeza de que ela estaria perfeitamente segura na minha ausência, eu não podia deixá-la sozinha no escuro. Ela devia estar muito assustada. No entanto, eu não estava em condições de confortá-la, mesmo se soubesse como fazer isso, o que não era o caso. Ela com certeza sentia a brutalidade que irradiava em mim. Devia ser óbvio. Eu a assustaria ainda mais se não conseguisse controlar o desejo de matar, que ainda fervia dentro de mim. Precisava pensar em outra coisa. Me distraia, por favor, implorei. Desculpe, o quê? Eu mal conseguia me controlar para explicar o que fazer. Só não sabia como me expressar. Escolhi a palavra mais próxima que me veio à mente. Tagarele sobre alguma coisa insignificante até que eu me acalme. Foi uma péssima escolha de palavras. Percebi assim que elas saíram da minha boca, mas não me importei. A única coisa que me mantinha dentro do carro era o fato de que ela precisava de mim. Eu ouvi os pensamentos do homem, sua decepção e sua raiva. Sabia onde encontrá-lo. Fechei os olhos, desejando não poder ver. Hesitou ela. Tentava compreender o meu pedido, imaginei. Ou será que estava ofendida? Em seguida, continuou. Vou atropelar Tyler Crowell amanhã antes da aula. Ela disse isso como se fosse uma pergunta. Sim, era disso que eu precisava. Claro que Bella diria algo inesperado. Como já tinha acontecido, a ameaça da violência vindo de sua boca era chocante, cômica. Eu teria rido se não tivesse queimado por dentro com a ânsia de matar. Por quê? Vociferei para forçá-la a continuar falando. Ele estava dizendo para todo mundo que vai me levar ao baile de formatura, respondeu ela com a voz cheia de indignação.
Ou ele é maluco, ou ainda está tentando compensar o fato de quase ter me matado na... Bom, você se lembra disso, acrescentou ela secamente, e ele acha que o baile é a forma correta de fazer isso. Então imagino que, se eu colocar a vida dele em risco, depois vamos fazer kits, e ele pode parar de tentar compensar o que fez. Não preciso de inimigos. E talvez Lauren recue se ele me deixar em paz. Mas talvez eu tenha que dar perda total no Centrum dele. Continuou ela, agora pensativa. Se ele não tiver carro, não vai poder levar ninguém ao baile nenhum. Se ele não tiver carro, não vai poder levar ninguém a baile nenhum. Era encorajador ver que, às vezes, ela entendia tudo errado. A persistência de Tyler não tinha nada a ver com o acidente. Ela parecia não perceber como era atraente para os humanos da escola. Será que também não percebia a atração que eu sentia por ela? Ah, estava funcionando. Os processos misteriosos da mente de Bella eram sempre fascinantes. Eu estava começando a retomar o controle, a ver algo além de vingança e massacre. Eu soube disso. Falei. Ela havia parado de falar e eu precisava que continuasse. Você soube? Perguntou Bella, incrédula. Então sua voz ficou mais indignada do que antes. Se ele ficar paralisado do pescoço para baixo, não vou poder ir ao baile de formatura também. Eu gostaria que houvesse um jeito de, sem parecer louco, pedir a ela que continuasse com as ameaças de morte e danos corporais. Ela não poderia ter escolhido uma maneira melhor de me acalmar. E suas palavras, apenas sarcasmo no caso dela, hipérboles, eram um lembrete do qual eu precisava muito naquele momento. Suspirei e abri os olhos. Melhor? Perguntou ela timidamente. Na verdade, não. Eu estava mais calmo, mas não melhor, porque tinha acabado de perceber que não poderia matar aquele demônio chamado Lenny. A única coisa que eu desejava mais naquele momento do que cometer um assassinato altamente justificável era aquela garota. E, embora eu não pudesse tê-la, sonhar com isso era a única coisa que me impedia de realizar um massacre. Bella merecia mais que um assassino. Eu tinha passado mais de 7 décadas tentando ser algo, qualquer coisa, além de um assassino. Esses anos de esforço nunca me tornariam digno da garota sentada ao meu lado. Ainda assim, eu sentia que, se voltasse àquela vida por uma única noite que fosse, isso certamente a deixaria fora do meu alcance para sempre. Mesmo que eu não bebesse o sangue deles, mesmo que não tivesse esse vestígio brilhando em meus olhos, ela não perceberia a diferença? Eu estava tentando ser bom bastante para ela. Era um objetivo impossível, mas eu não suportava a ideia de desistir. Qual é o problema? Sussurrou ela. Seu cheiro penetrou minhas narinas, e eu lembrei porque nunca ia ser digno dela. Depois de tudo aquilo, por mais que a amasse, ela ainda me dava água na boca. Eu seria o mais honesto possível com Bella. Devia isso a ela. Às vezes tenho problemas com meu temperamento, Bella. Fiquei observando a noite escura, desejando ao mesmo tempo que ela ouvisse, e não ouvisse o horror inerente nas minhas palavras, mas que não ouvisse. Fuja, Bella, fuja. Fique, Bella, fique. Eu não me ajudaria em nada a voltar a caçar aqueles. Quase saí do carro só de pensar nisso. Respirei fundo, deixando que o cheiro dela queimasse minha garganta. Pelo menos é disso que eu estou tentando me convencer. Ah, ela não disse mais nada. Quanto teria entendido? Olhei furtivamente para ela, mas sua expressão era indecifrável, perplexa por causa do choque, talvez. Bem, ela não estava gritando de pavor. Ainda não. Jessica e Angela vão ficar preocupadas, disse ela baixinho. Sua voz estava muito calma e eu não entendia como isso era possível. Será que ela estava mesmo em choque? Talvez ainda não tivesse absorvido os acontecimentos daquela noite. Eu combinei de me encontrar com elas. Será que ela queria se afastar de mim ou estava apenas pensando na preocupação das amigas? Não falei nada, apenas liguei o carro e a levei de volta. Quanto mais me aproximava da cidade, mais difícil era manter minha decisão. Eu estava tão perto dele. Se a situação era impossível, se eu nunca poderia ficar com essa garota ou merecê-la, qual era o sentido de deixar aquele homem impune? Talvez eu pudesse me permitir pelo menos isso. Não, eu não ia desistir, ainda não. Eu a desejava demais para me render. Antes que eu começasse a entender meus pensamentos, chegamos ao restaurante onde ela havia combinado de encontrar as amigas. Jessica e Angela já tinham terminado de comer, e ambas estavam muito preocupadas com Bella. Iam sair para procurá-la, enverdando pela rua escura. Não era uma boa noite para elas ficarem vagando por aí. Como você sabia onde? A pergunta incompleta de Bella me trouxe de volta à realidade, e eu me dei conta de que havia cometido mais um deslize. Com todas as distrações, não me lembrei de perguntar onde ela ia encontrar as amigas. Mas, em vez de concluir a pergunta e me impressionar, Bella simplesmente balançou a cabeça e deu um sorrisinho. O que aquilo significava? Não tive tempo de pensar muito na sua estranha aceitação do meu ainda mais estranho conhecimento da situação. Abri a porta do carro. O que você está fazendo? Perguntou ela, parecendo surpresa. Não deixando você longe da minha vista, não me permitindo ficar sozinha esta noite. Nessa ordem.
Vou levar você para jantar. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!